Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti. Shanti, Shanti. Namastê. Então, nós estamos aqui retornando, né, para o texto, vendo todas aquelas glórias do Senhor, né, que servem ao propósito como símbolos, né? Como símbolos para que a gente possa apreciar, né? Apreciar essa inteligência suprema que se manifesta, né, como um milagre do universo manifesto, o milagre da vida, né? Os seres sencientes, né, e os seres inertes estão todos aí ao nosso redor, disponíveis para os nossos órgãos dos sentidos e a mente, né? Então, o Krishna, né, falando em nome de Brahman, ou de Ishvara, né, de Brahman, de Nirguna Brahman, ele vai dizendo tudo aquilo que é a sua glória, né? Então, eu sou melhor disso, eu sou melhor daquilo. As melhores expressões daquilo que existe nesta ordem aparente sou eu. Então, como a gente sabe, no início, as coisas negativas são deixadas de fora para a gente poder ter objetos, né, símbolos de Brahman que sejam atraentes para a gente. É mais facilmente focar em algo que seja mais atraente, tá? Mas, na verdade, Brahman e Ishvara também são essas entidades demoníacas, né, que estão aqui fazendo o que estão fazendo. Tudo isso são expressões. A dualidade existe fundamentalmente, né, fundamentalmente, lá no fundo, é o que? O bem e o mal, Dharma e Adharma, tá? Então, essa dualidade é inerente, essa dualidade fundamental, bem e o mal, né? Good and evil, né? Ela existe na criação. E por que que existe essa dualidade, né? Esse é um ponto bacana. Por que que existe essa dualidade? Existe porque o ser humano, ele, quando ele aparece aqui, ele aparece com determinadas tendências, como nós vimos na aula de ontem, né? Alguns corpos-mentes vêm com impurezas que foram referidas como veneno, né? Veneno, que faz de modo que o indivíduo ele comece a violar as leis, né? As leis e princípios de Deus. Por quê? Porque eles têm muitas vássanas vinculativas ou vinculantes que são em conflito com as leis e os princípios de Deus. Então, nós somos movidos por desejo, né? E, de qualquer modo, esta dualidade aqui nos colocou numa situação na qual nós temos 5 canais de experiências de sensoriais que nos dão prazeres e dores. E, naturalmente, qualquer ser vivo vai escolher o quê? Os objetos de prazeres e evitar os objetos de dores, né? Então, é inerente à existência humana desenvolver preferências que mais tarde se tornam desejos, que mais tarde se tornam vássanas, que mais tarde se tornam vássanas tiranas, hábitos e vícios que muitas vezes são em total violação às leis de Deus, né? Então, o mal, o que é o mal, o que é o bem? O mal é não respeitar as leis e os princípios do Dharma, que estrutura essa ordem aparente. Esse é o mal fundamental. Mas por que que a gente faz isso? Porque nós somos movidos por vássanas sensoriais que nos dão um mínimo de prazer e a gente ficou tão viciados nelas,
né? Que agora quando a gente fala sensoriais, a gente tem 5 canais sensoriais, mas a gente tem a mente, que em alguns contextos é apresentada como sexto senso, sexto sentido, né? Então, uma pessoa que tem um acúmulo de riqueza a nível de ser um multimilionário ou um bilionário, existem diversos bilionários no planeta nos dias de hoje, muitos, né? Então, ele está desfrutando de quê? E tá bom, ele tem dinheiro, mas a maioria dessas pessoas não chega a um ponto que eles nem fazem nada com esse dinheiro, eles estão desfrutando de uma satisfação mental, emocional, de ter muito poder. O poder é uma coisa incrível. Eu que acompanho tudo isso, eu conheço pessoas, na época que a política não tinha sido totalmente infiltrada pelas instituições financeiras que dominam e controlam esse nosso planeta, né? Que as pessoas que estavam no mundo econômico, no mundo político, elas muitas vezes elas deixavam o mundo político e existia uma declaração ou um ditado que dizia eu deixo o mundo político porque o poder político é uma coisa, mas o poder econômico é outro, tá? Com o poder econômico eu posso manipular os políticos, entendeu? E ter um poder político de domínio sobre os políticos, tá? Eu ouvi também declarações, muitos anos atrás, de pessoas que tinham se cansado de poder econômico e que diziam assim, agora eu quero ir lá, eu quero curtir um poder político também, entendeu? Então, que tipo de prazer eles têm? É um prazer obtido através do sexto sentido, a mente que ficou viciada com a ideia de poder, de controlar tudo, tá? Então, a mente é uma forma de sexto sentido. Então, a gente obtém satisfação através dos 5 canais sensoriais diretos e a gente obtém satisfação através da mente, né? Porque são experiências mentais, conceitos, ideias que eu tenho de mim mesmo, sensações que eu tenho, né? Por quê? Porque eu tenho um poder enorme, entende? Tudo isso é parte do samsara. E as pessoas que desenvolvem essas vasanas, né, elas acabam inevitavelmente violando o Dharma e desenvolvendo aquilo que nós chamamos a era do Kali Yuga, no qual o mal está em domínio das forças do bem, tá? E eu penso que a única saída, e parece que sempre ocorreu isso, muitas pessoas sábias que investigaram dizem que a humanidade, civilizações vêm e vão, desaparecem porque elas desenvolvem tanta tecnologia que elas se afastam de Deus, e aí elas se afastando de Deus, elas querem desafiar a lei da mortalidade, aí elas entram no campo da genética, da clonagem da genética humana, ou da fusão da genética humana com não humana, para desenvolver mais, como é que se diz? Vidas mais longas, né? E quem sabe a imortalidade através do controle de tudo e de todos, tá? Então, esses seres, essa problemática existe quando o mal parece estar sempre presente nesse planetinha, né? E de modo mais denso, algumas vezes menos densas e mais densas. As escrituras dizem que existe a época do Sati Yuga, na qual as pessoas do bem predominam e existe harmonia, amor, compaixão, empatia entre os homens e as mulheres, né? Mas tudo isso se inicia com aquele problema das nossas gostos e desgostos que vão chegando a um ponto de desenvolvendo tecnologias e no final eles desafiam Deus e eles querem brincar de Deus, como se diz nos dias de hoje. Então, por que eu estou falando sobre o bem e o mal? Porque eu li alguma coisa aqui. Então, o Punya realmente é o Punya espiritual, né? E aqui ele fala, eu sou entre as armas, entre os guerreiros, né? Eu sou a arma do Indra, né? Eu sou uma arma espiritual, poderes espirituais que protegem, que são muito superiores às tecnologias materiais humanas, né? Então ele continuou descrevendo a sua glória
extraindo, né, exemplos daquilo que são aspectos mais positivos da manifestação de Deus no planetinha dos bárbaros. Então, ele fala sobre a mente aqui, é uma bela apresentação simbólica. A mente é Kama Denoho. A mente humana e o intelecto são tão poderosos que, se você explorar adequadamente, poderá criar qualquer coisa, inclusive os avanços científicos dos dias de hoje. Todos nascem dessa mente. O intelecto humano realmente é uma coisa incrível, 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 incrível. Portanto, se um ser humano decidir explorar o seu próprio complexo mente-intelecto, ele poderá avançar, crescer, alcançar muitas coisas na vida. Aí o Swami entra no tema das 14 lokas apresentadas na nossa tradição védica, né? Qualquer coisa dentro do âmbito dessas lokas são possíveis para o indivíduo que consegue ativar esse poder da mente humana, do intelecto humano, tá? Então, nós vimos tudo isso, a importância do desejo. O desejo é a mãe, né, de toda essa criação, de todo o desenvolvimento tecnológico, né? A mente humana, ela tem um interesse enorme, né, um desejo enorme por compreender esta manifestação aparente, né? Mas ela quer compreender não entrando em contato com as escrituras reveladas pelos Vedas, mas elas procuram compreender isso tudo do ponto de vista científico, observando Mithya, os objetos de Mithya, né? Os fenômenos de Mithya, né? Ela tem o interesse de compreender a realidade dentro da irrealidade, sem saber que a irrealidade, ela contém uma realidade que não é realmente identificável dentro de si, porque é o substrato mais invisível, mais sutil e mais contraintuitivo possível. As pessoas querem encontrar a realidade dentro do mundo anátema, enquanto que a consciência, a mente do investigador, do cientista, é a única realidade, é o Atma, né? Então, essa mente desejosa, ela desenvolve o quê? Ela desenvolve toda essa tecnologia moderna que eu estava falando no final da aula de hoje, na primeira aula. Mas ela é uma mente brilhante, com potencial enorme, mas ainda assim extrovertida para o mundo dos fenômenos, objetos, anátema, né? Então, ela vai desenvolver tecnologias e vai acabar chegando a um ponto de querer brincar de Deus mesmo, tá? É inevitável tudo isso. Mas a paixão, se ela se tornar uma paixão por compreender esta criação, integrando que uma criação só pode existir, né, contendo um criador, né, porque a consciência, a vida, a ciência, né, os seres vivos conscientes não podem nascer de uma matéria inerte. Essa é a contradição mais doida que existe no âmbito da ciência e dos investigadores científicos. Eles querem encontrar, né, a origem da consciência na matéria, mas a matéria é inerte por natureza. Eles não conseguem compreender isso. Eles acabam, né, imaginando que a mente humana seja a consciência e que ela seja um produto ou uma propriedade da matéria. E o Vedanta, os Upanishads, vêm para reverter isso e dizer que a consciência não é parte, produto ou propriedade da matéria. A matéria é algo que ocorre dentro do âmbito desta consciência. Mas isso é muito para as mentes extrovertidas, não importa o quanto brilhantes elas sejam, elas estão direcionadas para o mundo do fenômeno Mithya e elas não conseguem compreender que a única realidade existe nesta natureza intrínseca da mente ou do intelecto. Então, raros são os cianes, porque raros são os indivíduos interessados em compreender a real natureza da realidade, que não é encontrada nesta manifestação de Namarupas, mas dentro do âmbito da consciência, né, que experimenta e conhece este mundo de Namarupas, né? Aqui ele continua dizendo que entre as serpentes eu sou a melhor
Entre as serpentes venenosas, eu sou Vasuki. Então, existe esse simbolismo de Shiva e outras deidades que utilizam a serpente ou as peles de animais ferozes, né? São simbolismos, né? No sentido de que o indivíduo ele dominou os seus instintos animalescos, fundamentalmente. Ele tem domínio sobre os instintos animalescos humanos. E o instinto mais natural animalesco humano, que é diferente um pouco do instinto animalesco, mas ele é dominado pelo instinto animalesco, é o ahamkara, o ego, a sensação de que eu sou este corpo-mente, né? E eu sou o fazedor, eu sou o experimentador e o controlador do meu destino, né? Então, esta arrogância, este ego que se apropria daquilo que nada mais é, né, de propriedade de Ishvara, o Criador, né? Então, é o ego. Então, o ego, ele é simbolicamente, ele, ele é uma cobra perigosa, tá? É uma cobra venenosa que ela precisa ser domada, né? De modo que ela possa ser usada como ornamento ou como símbolo de algo que você conquistou, tá? Portanto, a Ramkara é o maior veneno da experiência humana. O que é esse veneno? Eu sou o complexo corpo-mente, eu sou o único fator determinando os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas palavras, e eu acredito que eu possa controlar o meu destino. Então, esta vaidade, esta arrogância é o maior veneno que existe no âmbito da experiência humana no contexto de um crescimento espiritual, né? Então, por que que ele diz, entre as serpentes, eu sou aquela serpente, né, Vasuri, né, que serve somente como um ornamento. Que tipo de serpente é aquela? A gente pode dizer, é uma serpente não venenosa, mas ou uma serpente venenosa que foi, né, convertida num mero ornamento. Então, isso tudo se refere ao ego humano, que é um problema monstruoso, a menos que ele tenha sido, né, purificado, refinado, domado, de modo tal a observar o Dharma e compreender a real natureza, né, da realidade como a consciência, existência, né, Satchitananda, né? A concepção da individualidade, eu sou o fazedor, o experienciador, o pensador, o ator, e e o, e o controlador do meu destino, né? É a vaidade, é a arrogância, né, do ego humano, que, que acaba compelindo o indivíduo, forçando o indivíduo a violar o Dharma e desenvolver aquilo que nós estávamos falando antes do intervalo, que é desenvolver mais e mais o mal dentro das nossas sociedades. Porque quantas mais pessoas corruptas existam ao nosso redor, quanto mais pessoas adármicas, mais a corrupção e a violação se torna normalizada. A gente está vendo nos dias de hoje uma normalização daquilo de que tudo que é de ruim, tá? Porque todo mundo sente conforto, né, no pertencimento, principalmente quando as forças do mal utilizam a mídia controlada por eles, entendeu? Para dividir e demonizar aqueles que, que, que não são de acordo, entendeu? Com a violação do Dharma, né? Então, ciclos de nascimentos e mortes, né, é aquilo que acaba sendo o subproduto deste veneno desta cobra, que é o ego, o ahamkara, ele estando ainda preso a esse sentimento, eu sou o pensador, aquele que controla meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, e eu desfruto os resultados, e eu sou o cara, eu tenho certeza de que eu consigo, né, dominar e controlar o meu destino, né? No início, né, a gente é mais ignorante na juventude, a gente viaja um pouco mais em tudo isso, mas a vida vai dando umas pauladas na gente, para não dizer porradas, né? Aí a gente vai ficando menos arrogante, né? Menos vaidoso, né? Menos orgulhoso.
Caso contrário, a gente permanece preso no samsara, que nada mais é um ciclo infinito de nascimentos, vidas, renascimentos e etc. O senhor Shiva utiliza a cobra venenosa como um ornamento. O que que isso significa dizer? É que ele conseguiu extrair o veneno do Ahankara de tal modo que o Ahankara agora ele serve somente como um ornamento que permite, não é, ao Yanni interagir com o mundo. Se você souber lidar com a sua cobra, e purificá-la, educá-la, ela, no final das contas, ela se torna um ornamento. Porque ninguém consegue viver sem um ego. Eu comecei a falar disso no passado, a destruição do ego e o não ego, essas coisas não existe. Existe simplesmente um ego refinado, um ego bem educado, um ego que compreendeu o seu papel dentro do âmbito, né, do sistema Ishvara, porque o ego ainda é aquele que vai tomar decisões a respeito do que fazer, de como agir, de qual direção tomar na vida, entendeu? O ego que vai tomar a decisão, não, eu quero crescimento espiritual, mesmo que me cause um pouco de prejuízo financeiro. Então, tudo isso é esse sentimento, né, do eu sou, do complexo corpo, mente e sentidos, que continua a existir, ele não morre, né? Mas ele foi educado pela sabedoria das escrituras, e aí então esse exercício das minhas escolhas, em harmonia com o Dharma, em harmonia com o meu objetivo, que é o crescimento espiritual, ele é simplesmente um instrumento muito refinado, né? Muito refinado. Ele não precisa ser destruído, ele precisa ser refinado, sintonizado, harmonizado, né? Com as leis e princípios dessa sabedoria espiritual. E você obtém isso através do Karma Yoga, Dharma Yoga, o Upasana Yoga e através do Jnana Yoga do Vedanta, né? Que irá produzir o Atma Jnana, o autoconhecimento, o conhecimento da real natureza do ser. Aí fica mais fácil ainda lidar com o Ahankara. Por que que fica mais fácil lidar com o Ahankara? Porque mesmo que ele venha à tona, né, de vez em quando, você jamais se identifica com ele, você vê simplesmente isso como alguns resquícios daquele veneno que é a vaidade, né, ou o orgulho do complexo corpo, mente, sentido. Isso vai passando, vai desaparecendo até que ele vai se tornando menos, ele vai visitar o indivíduo, o Yanni, menos e menos e menos e menos, tá? O arrancar de um Yanni é como um ornamento, diz o Swami. A cobra venenosa, ela é purificada de modo que ela se torne não mais venenosa para servir como ornamento do Senhor Shiva. Do mesmo modo, o ornamento ego é o ornamento do Yami. Portanto, eu sou Vasuki entre as serpentes, que eu creio que seja uma serpente domada ou uma serpente que se tornou não venenosa. Eu sou Anantaha entre as cobras, eu sou Varunaha entre as divindades da água, eu sou Aryama entre os ancestrais, eu sou Yamaha entre os controladores dos universos. Então, Nagaha também significa cobra, né? Estava falando de cobra antes, e agora ele fala, eu sou Anantaha entre as cobras. Primeiro ele estava falando de Nagaha, e agora ele está dizendo que são duas palavras para a mesma coisa. Ambos significam cobra. A diferença que alguns comentaristas, poetas dos Puranas, isso e aquilo, dizem para diferenciar esses dois termos é que uma seria uma cobra venenosa e a outra não venenosa. Portanto, entre esses nagas, eu sou Anantaha. Ananta aqui não significa a natureza de Brahman, Satchita Ananda, isso significa simplesmente uma cobra refinada, não venenosa. Portanto, o Senhor Krishna pode ter sentido, pode ter dito no verso anterior, o Senhor Krishna pode ter sentido que no verso
anterior foi dito que Vasuki está associado, portanto, lendo este verso, o Shida, aí ele faz referência ao Shiva Bhaktas e o Vishnu Bhaktas, né? Que eu sei que existem esses grupos, né? Ah, eu sou um Shiva Bhakta, eu sou isso, eu sou aquilo. São Bhaktas, são devotos dessas divindades e eles podem ficar meio que incomodados, porque o fanatismo ele ocorre sempre. Onde tem um pertencimento, onde tem um grupo, o fanatismo se desenvolve, é inevitável, tá? Porque a minha divindade é maior, a minha religião é maior, o meu guru é o maior, né? Então, o Swami brinca aqui que alguns desses bhaktas, né? Dessas subdivisões podem se sentir mal a respeito disso, mas tudo isso é simplesmente simbólico, porque no final das contas, todas essas divindades ou deidades, elas são simplesmente símbolos de Saguna e Ishvara, né? Essa inteligência suprema. E o Swami continua escrevendo um pouco mais desses simbolismos que eu não tenho conhecimentos para comentar. Ele fala uma coisa legal aqui. O Vishnu é chamado de Anantasyama. Ele usa a palavra Ananta enrolada como cama. E apenas como uma cama de espuma e também fresca, porque eles usam a cobra como se fosse uma cama. Eles vão dormir numa cama de cobras, cobras vivas. A cama é muito fresca e na Índia é muito quente, né? E dizem que as cobras elas possuem sangue frio e muito macio, né? O Dayananda Swami costumava brincando dizer que a primeira cama, o primeiro colchão, o primeiro casaco de primavera da criação, né? Começou com bobina, que significa mola, que é um símbolo também das cobras. Filosoficamente falando, Ananta significa Nirguna Brahman, como nós sabemos, né? Mas aqui ela tem um outro significado. É uma cobra associada ao Senhor Vishnu, né? Que ela é enrolada, ela serve como cama, seja para encostar a cabeça ou, de repente, para ele sentar ou dormir, como seja. O fundamental aqui é compreender o simbolismo da cobra sem, né, que a gente perca muito tempo ou distração com tudo isso. Isso é irrelevante no que tange o nosso trabalho no Vedanta Brasil. A menos que alguém de vocês tenha tempo para passatempos, né? Como o passatempo de estudar sânscrito ou o passatempo de estudar os Puranas. Aí ele fala mais sobre o sânscrito aqui, fala sobre o Sisaha, é aquilo que é destruído, jogado para fora, né? E aí ele faz uma analogia com o nosso sistema digestivo, que simplesmente, né, faz o mesmo propósito. Aí ele fala sobre a água, mais uma vez, a divindade da água, Jala Devata. Ela é referida como Varuna. Ela existe em muitas formas. A água existe em muitas formas, como nós sabemos, e o Swami vai no extremo de dizer que existe até mesmo nas nossas lágrimas, né? Só existem lagos, rios, né? E oceanos e outras, né? Poços, né? Poços que servem para a gente armazenar água. Ele falou também que existe também na forma de nuvem, né? Ela está lá condensada, né? Como vapor, as lágrimas. Portanto, existem muitas divindades da água dependendo do seu Namarupa, né? Eu sou o deus das águas, que é o Varunaha, que é o oceano, que é o maior,
né, o maior reservatório de água. Por isso que o oceano, essa deidade Varuna, é adorada por todos. Existe uma oração muito bonita, segundo o Swami, oração do crepúsculo. Ó Senhor Varuna, ouça agora a minha invocação, seja gentil comigo neste momento, eu aproximo de você buscando a sua proteção. Olha que oração já bonita, né? Maior, com muita humildade, né? Se voltando para o Senhor Varuna, né? Seja gentil comigo, eu me aproximo de você buscando a sua proteção. A gente pode pedir, nossas orações podem ser neste sentido também, do ponto de vista do Vedanta, que obtenha a sua proteção, Senhor Ishvara, o Lorde Criador deste universo, Saguna Brahman, né? E não é à toa que nós dizemos sempre Shanti, 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 que significa que você me proteja, facilitando este processo de assimilação. De qual modo? Removendo os obstáculos. Quais obstáculos? Obstáculos inerentes a mim, as minhas limitações mentais, emocionais, psicológicas. Qual outro Shanti? A limitação que vem das pessoas e do meio ambiente ao meu redor, coisas que eu conheço que possam representar um obstáculo enorme, entendeu? Neste processo. E o terceiro Shanti é para remover os obstáculos que eu não tenho nem ideia do que possam ser, mas eu sei que eles podem aparecer de um momento para o outro, né? Inesperadamente. Então, a gente sim, a gente pede a colaboração, a proteção. Ei, eu estou aqui, eu estou fazendo esse trabalho, procure facilitar este processo, Senhor, né? Eu busco a sua ajuda, a sua simpatia, a sua proteção. E aí as escrituras dizem, se você tem essa atitude naturalmente irá purificar a sua mente de tal modo que você vai experimentar uma certa proteção, né? Uma certa segurança contra qualquer que seja a adversidade, qualquer que seja o nível de obstáculo, né? Você vai desenvolver essa força mental, emocional, psicológica de jamais, né? Jamais se perder neste processo de autoconhecimento e libertação. Louvando-te com oração devotada, imploro-te por aquela vida que o tutor instrumental do sacrifício solicita com oblações. Ó Senhor Varuna, sem desdém, conceda-nos um pensamento muito louvado. Mantenha viva a nossa existência para que possamos completar a nossa jornada no planeta dos bárbaros. Quando vocês fizerem essa oração, vocês podem editar e cortar o planeta dos bárbaros no final. Fiquem à vontade. Na medida em que todas as pessoas cometem erros, nós também. Nós cometemos erros, todos os humanos cometem erros, até Yanis cometem erros, né? Portanto, diariamente, né, eu me volto ao Senhor, qualquer que seja o símbolo desse Senhor, pode ser Varuna, pode ser qualquer divindade, diariamente, né? Eu reconheço as minhas limitações, meus defeitos e imperfeições, e eu peço proteção ao sistema Ishvara, né? Porque a intenção é o mais importante do que a ação. O sistema kármico é tudo, né? Mas quando a gente apresenta uma oração na qual as nossas reais intenções são colocadas no campo, Ishvara sabe, né? Não, essa é uma pessoa que comete erros, mas ainda assim ela quer se superar. A intenção é superar tudo isso. A intenção é se purificar, refinar, crescer, né? Abandonar padrões negativos, né? Então, a intenção está por trás de tudo. A oração, ela vai, realmente, se ela for genuína, ela vai apresentar a intenção do indivíduo, apesar de suas limitações humanas, não? Isso vale muito, porque a gente é movido pelo sistema kármico.
que a gente vai ver o modo qual o karma funciona nesse sistema Ishvara. Qualquer que seja a ofensa que nós, homens e mulheres, cometemos contra seres vivos, né? Eu tenho que parar com isso. Não são homens e mulheres, porque aí tem uma infinidade de outros gêneros, né? Que pode amanhã criar muito problema para mim, né? Eu vou dizer, da agora em diante, eu vou dizer, nós, os humanos, né? Nós, os humanos, cometemos muitos erros e ofensas. Qualquer que seja a ofensa que nós, os humanos, cometemos contra os seres vivos, qualquer lei sua que possamos violar por ignorância ou fraqueza, você, divino Varuna, não nos puna por causa desta iniquidade, né? Por causa desta falta de discriminação ou por causa dessas impurezas que me compelem a cometer ofensas e erros ou violações às suas leis, né? Então, o que ocorre? Quando nós vivemos, né, vamos colocar isso em termos práticos, a gente vive e a gente é sujeito a cometer erros diariamente, né? Diariamente a gente comete erro. Quando a gente comete erro através de atitudes, palavras e ações, e se a gente deixa de lado a questão você no seu relacionamento com o Criador, mas você e o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Quando você comete ofensas e erros, né, como é que você vai trabalhar aquele problema? Você, primeira coisa, é reconhecer, né? Reconhecer e pedir perdão, pedir desculpa, né? Como é que a gente trabalha os conflitos kármicos, né? Onde tem egos, tem conflitos kármicos. Onde existem dois egos, existe desacordo, diferença de opiniões, ideias, gostos e desgostos. E aí existem conflitos kármicos, e às vezes esses conflitos kármicos, eles representam ofensas, né? Então, a primeira coisa que você faz com o outro é o quê? Você reconhece e você faz um pedido de, olha, eu estou fazendo o meu melhor, isso e aquilo, né? Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas existem egos que são incapazes de pedir perdão. Estou falando a nível de relacionamento humano, né? Coloca isso num paralelo superior com relação com Deus. Você diz, Senhor, Divino Varuna, eu estou fazendo o que eu posso. Não me puna, né, demasiadamente, porque a minha intenção é superar essas tendências adármicas, ok? Estou fazendo o meu melhor, a minha intenção é essa. E aí o sistema Ishvara, o sistema kármico, ele leva em conta a motivação e a intenção por trás daquilo que a gente faz. E a intenção aqui é de ser uma pessoa realmente pura, né, e adármica. Divino Varuna, divindade que preside o oceano, liberte-nos de todos esses impurezas, de todas essas ofensas, como sede laços afrouxados, afrouxe esses laços da ignorância. O guna, a palavra guna significa a corda que precisa ser amarrada com um laço, que você afrouxe esses laços tendenciosamente venenosos, né? Egóicos, ignorantes, né? Liberte-nos, afrouxe os meus laços, para que nós possamos ganhar a sua simpatia e ser queridos para você ou de você, ó Lord Varuna. São lindos esses mantras se a gente compreender o sentido, o contexto, né? Nós adoramos Varuna à noite, porque Varuna é um representante de Ishvara, como todas as deidades, né? Eu sou Varuna Devata, porque não Surya Devata. Por que não Surya Devata? Porque durante a tarde o sol se pôs, né? E de noite, né?
Adoramos Surya Devata durante a manhã. Então, durante a noite, né, como não tem o Deus da luz, nós temos o Deus Varuna, né, na ausência do Deus luz. À noite, nós adoramos o Deus Varuna, né? Mas Varuna é a divindade que preside o oceano, ok? Tá bem, não sei exatamente por quê, mas louvando o santo nome de Surya, né, que é o sol, a luz, que é aquele que sustenta o céu e a terra, o nome dele é a verdade, facilmente alcançada e é maravilhosa de ouvir, né? Então, nós vimos já nas aulas anteriores, né, essa glória do Senhor como a luz, o sol, né, que propicia a vida na terra, o milagre da vida, né? A importância da gente reconhecer. A gente precisa compreender, tudo isso serve para a gente reconhecer o Criador através dos elementos, né? E entre os elementos, né, a gente vai, né, apreciar a água e a gente vai apreciar o fogo, né? E o fogo é uma intensidade, né, enorme daquilo que vem do sol, né? O sol, por natureza, ele é muito quente, né? Ele produz luz. Então, são todos símbolos ao nosso redor que pode e deve nos lembrar do Criador manifesto como o cosmos, né? E as leis que sustentam tudo isso, inclusive as leis do karma, que eu espero que a gente possa falar sobre elas aqui. A gente tem ainda algum tempo. Ah, então, são mantras maravilhosos que a gente pode utilizar esses símbolos para pedir proteção, ajuda, né? Facilitação, corroboração, né? Saúde física, mental, intelectual, até mesmo dinheiro básico para a minha subsistência, né? Finalmente, eu vou pedir o quê quando eu estiver maduro, né? Eu vou pedir o quê? O autoconhecimento e moksha. Que possamos contemplá-lo por 100 anos, essas deidades, e que possamos viver por 100 anos, é um outro pedido de uma pessoa que ele quer viver para contemplar, adorar o Senhor, né, e continuar pedindo que o Senhor facilite esse processo de elevação espiritual. Quanto tempo? Não, eu acho que eu vou precisar de 100 anos. Tá? Tem muito trabalho pela frente, então que você me conceda 100 anos para que eu possa completar a minha jornada nesta terra, né? Que eu possa viver uma vida em alegria por 100 anos, né? Uma vida movida por esta sabedoria espiritual, uma vida alegre. Que nós possamos ouvir, né, as suas escrituras, né, pelo Guru por 100 anos ou mais, porque é, é a música, né, a melodia que mais maravilhosamente representa a sua glória. É o símbolo maior do que existe da glória do Senhor, são os ensinamentos revelados. Que possamos envelhecer com uma boa mente, com um bom corpo, para que a gente possa contemplar todos os símbolos do Senhor e para que a gente possa completar, né, este processo que culmina com moksha. Pedimos tudo o que desejamos na vida, porque nós podemos pedir, mas que os meus pedidos sejam pedidos por coisas que realmente são genuinamente dármicas, né? Moderadamente e genuinamente dármicas. Swami diz aqui que Varuna é uma importante divindade védica. Existem diversos mantras ou hinos védicas, né, em homenagem a Varuna. E no mesmo verso ele continua dizendo que eu sou a Aryama entre os ancestrais. Agora ele fala sobre os ancestrais, aqueles que vieram antes da gente. Existem divindades passadas, né, que existem nas locas celestiais, né?
Aí ele fala sobre a subdivisão das 14 locas apresentadas nas nossas escrituras, né? Que ele coloca como colônias de férias. Ele fala colônias, eu gosto de chamar de colônias de férias, porque todas essas locas, elas permitem que nós possamos ir lá desfrutar a punha celestial, mas a gente volta, segundo as escrituras. Então, é como se fosse férias, né? Então, existem essas divindades ancestrais, né? E entre elas eu sou Ariama, né? Existe uma cerimônia Shraddha Tarpana, cerimônia de oferenda aos nossos ancestrais. O que nós fazemos é suposto que deve ir diretamente ao departamento de Ariama, né? Que é essa deidade de todas as locas, né? Que controla e comanda todas essas deidades ou divindades que existem nas locas superiores e inferiores. Assim como qualquer carta que você joga para o correio, né? Toda e qualquer cerimônia ou ritual que a gente faça vai sempre para essa divindade que controla as leis do karma, simboliza aquele poder que controla as leis do karma. Todas as oferendas vão diretamente para este supervisor, o Lord Aryama. Em paralelo com o serviço do correio, todas as cartas vão para o correio e o correio depois distribui aos destinatários. Como nós sabemos, os nossos antepassados, eles deixaram, né, o corpo aqui e a gente não sabe mais aonde eles foram parar. Eles podem ter renascido numa outra loca física humana como essa, eles podem ter assumido um corpo animal numa loca semelhante a essa, eles podem ter ido para uma outra loca, né? Existem 14 locas, né? E permanecerem lá por um tempo indeterminado. E todas essas locas, qualquer tipo de alimento necessário em quaisquer locas, ele será enviado apropriadamente. Que ele fala sobre alimento. O alimento deve ser os frutos do karma, tá? Portanto, Ariama é uma pessoa, é uma divindade muito importante, portanto, entre os ancestrais, eu sou o Ariama. Se eu mencionar todas as divindades, né? Tudo isso é muito simbolismo e, como eu digo frequentemente, não é? É bacana, é legal, é divertido, né? É um bom passatempo, mas não é muito relevante, não é relevante por nada, né? Ele só está sendo abordado tudo isso porque o Swami sabe de tudo isso, porque ele estudou os Vedas, não somente o Vedanta, e ele gosta de se divertir de vez em quando com tudo isso. Yama, eu sou Yama entre os controladores, entre todos os controladores do mundo, das coisas, dos seres, eu sou Yama. O tempo controla tudo, né? Eu sou o tempo. Com o tempo as gerações chegam, com o tempo as gerações vão, e até mesmo a mente, quando somos jovens, né? Durante a nossa juventude, naquele tempo passado, né? A minha mente também, ela tinha uma característica especial, que era a vaidade, o orgulho, a arrogância, né? A sensação de que, né, eu sou um invencível. Eu lembro que eu tinha essa sensação. A doença jamais vai me pegar. Quando jovem, a gente se sente, a gente é jovem, mas ignorante. Mas com o passar dos anos, do tempo, aquele que passava sempre com o tempo, com o peito para cima, olhando todo mundo para baixo, né? Devagarzinho vai mudando a atitude, porque vai levando tanta pancada da vida, né? O ego vai suavizando, né? Vai ficando mais macio. Ele vai ter família, ele vai começar a se tornar mais idoso e um pouco menos vaidoso. Deu rima.
Bhaja Govinda Adi Shankaracharya. Não se orgulhe da riqueza, não se orgulhe dos amigos, não se orgulhe da sua família, não se orgulhe da sua juventude. O tempo vai tirar tudo isso de você num piscar de olhos. Liberte-se da ilusão deste mundo de Maya e que você conheça a morada de Brahman e você permaneça nela como a sua real natureza intrínseca. Qualquer eu controlo, né? Se referindo a esta divindade tempo, Yamaha. Eu controlo tudo através do tempo. Então, o tempo tem um elemento muito importante em tudo isso, é porque o Ishvara, né, essa inteligência suprema, esse sistema livre de qualquer erro, né, um computador perfeito, não sujeito a nenhum defeito ou vírus, ele vai calcular tudo e vai nos fornecer o nosso Palan, o nosso Karma Palan, né? Os resultados do nosso karma, os nossos parábadas, né? Isso tudo também tem que observar um outro princípio, um outro elemento, que é o tempo. A gente nunca sabe quando este tal de autoconhecimento moksha vai chegar, porque tudo também entra em meio, não somente o sistema Ishvara, mas o sistema Ishvara, ele tem esses outros agentes, que um deles é o Yamaha, que é o tempo. Não, não, precisa de mais tempo ainda. A fruta não está completamente madura. O conhecimento não está totalmente assimilado e internalizado, etc. Então, o tempo ele é um elemento muito importante, representado aqui pelo Lord Yamaha. O tempo também, quando a gente coloca as ações no campo, é fundamental. Que a pessoa pode dizer, não, não, eu estou fazendo boas ações, né? Aí o guru vem assim, tudo bem, você está realmente agindo de modo dharmico, etc, etc. Mas no tempo devido, no tempo adequado, né? Ou você está fora de tempo, né? Então, na vida é assim, nós temos que agir. Muitas vezes a gente tem que agir e a gente tem o quê? Uma validade, um tempo, né? A gente tem um vencimento, data de vencimento. Você, ó, tem que fazer o imposto de renda até esse dia, depois tem muitos problemas para lidar, muitos karmas. Então, a gente tem que lidar com essa complexidade deste mundo de estímulo e resposta, e essas respostas têm que ser em conformidade com o Lord Yamaha, que é o tempo, a temporalidade no qual tudo isso ocorre. Conheça este Brahman, abandone esta ilusão do mundo de Maya e saiba, entre neste Brahman como Brahman, sabendo que você existe fora do âmbito do tempo e do espaço. Portanto, comece para abandonar essa atitude, né, de orgulho e vaidade, que é muito comum à juventude, mas tem pessoas que morrem na idade velha, né, totalmente cristalizados com aquelas mesmas atitudes de orgulho e vaidade. Eu vou te contar uma historinha rápida que eu presenciei na época que eu vivia nos Estados Unidos e eu distribuía vinhos italianos antes de eu abrir o restaurante. Tinha um restaurante que tinha uma cadeia, né, de mais de um restaurante, e eu estava fazendo vinhos para eles, colocando o rótulo deles, né? Então era um cliente bom para mim. E o dono, aquele com quem eu lidava, um dos donos, era um dono pequeno, porque tinham outras pessoas bem mais poderosas economicamente que eram os donos, mas aquele era o dono minoritário, né, o acionista, e eu lidava com ele. E as coisas estavam indo bem até que um dia ele teve um câncer de pâncreas. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto a situação dele através do gerente dele, que era mais próximo de mim, sabendo como é que ele está, como é que ele não está, como é que ele está, como é que ele não está, e ele ia passando as coisas para mim. Eu queria saber, porque eu conhecia ele pessoalmente, tinha feito alguns encontros com ele, eu queria saber também porque eu tinha interesse que ele não morresse para mim poder concluir todos aqueles negócios, né? E uma das coisas mais incríveis que eu ouvi daquele cara, indiretamente, não diretamente dele, né, é que ele estava para morrer
mas aí depois dele parar de dizer, não, eu tenho poder de me curar, eu tenho poder de me curar, eu tenho poder de me curar, ele lançou um outro ditado, né? Com outro conceito que o amigo dele passou para mim, assim não me importa. Se eu sobreviver e viver, eu venci. Se eu morrer, eu venci, porque eu venço sempre. Você entendeu, Marcelo? Hã? Se eu morrer, eu venci. Se eu viver, eu venci, porque eu venço sempre. Olha o nível, né, de vaidade, o nível de orgulho, né? Qualquer que seja o resultado aqui, eu venço sempre. Não é que ele tinha um conhecimento profundo sobre a natureza dele, mas de qualquer modo, ele tirou fora esse ditado que eu achei incrível. Eu sou para Ladaha entre os diatas, eu sou tempo entre os contadores ou computadores, eu sou leão entre os animais, eu sou garuda entre os pássaros. Aí ele fala sobre a história que no início, né, Satchitananda Brahman precisou de um criador, o criador foi denominado Brahmaji, né? Portanto, o Brahmaji é a causa original de toda a manifestação. Então, toda a humanidade nasce deste Brahmaji, né? E esse Brahmaji, desses Brahmajis vieram 14 Prajapatis. Toda a humanidade surgiu através desses 14 Prajapatis. Entre eles, o mais proeminente é Kasyapa e Aditi. Aditi é uma outra esposa, e os filhos de Aditi são chamados de divindades. Então, aqui o conceito que ele diz é que o pai do universo e de todos os seres vivos, seres humanos, é Brahmaji, e dentro da mitologia, Brahmaji, ele teve algumas esposas, e algumas esposas eram as esposas divinas do bem, e as outras eram esposas de tendências ou de origem asuras, demoníacas, né? Então, ele diz que a criação do universo parte, né, deste casamento, mas tudo isso é simbólico, naturalmente, né? É como se existisse um Brahmaji e duas esposas, e as duas esposas deram origem a seres do bem e seres do mal, né? Mas o que são esses seres? Primeiro que nós que já estudamos o Mandukya, nós entendemos que a criação ela jamais foi originada ou iniciada ou criada dentro de uma linha temporal linear. Não existe uma criação, não existe uma originação, né, deste universo. E, e nós vimos isso muito bem nos Karikas, né, do Mandukya. Gaudapada explica de modo incrivelmente claro, né? Mas ainda assim, existe uma ordem que jamais foi originada, né? Mas que parece ser estruturada e mantida por uma lei fundamental original, que é a lei do karma, né? Então, o karma é aquilo que a teoria védica, vedântica mais importante para explicar esta manifestação é a teoria do karma, né? Então, o universo nasce do karma. E, né, Gaudapada vai dizer, ok, qual foi o karma original do universo? Vai dizer assim, não, não, isso não tem realmente uma origem, é cíclica, mas tudo bem, ciclicamente, qual foi o material kármico original do universo número um? Então, Gaudapada vai explicar tudo isso para a gente, que essa projeção aparente, ela não tem início, mas ela existe nessa ordem aparente, projetada, e ela é estruturada e mantida por leis e princípios, entendeu? Que existem realmente dentro do âmbito da ordem aparente. Você entende, Betânia? Então, existem leis e princípios que regem esta realidade aparente, que jamais teve um início, entendeu? Porque é uma projeção que se recolhe e que é reprojetada com base no material kármico das humanidades
ou dos layas anteriores. Então, por que que ele está falando aqui de bem e o mal? Os devas e os asuras, os seres do bem e os seres do mal, é como se eles tivessem nascido através de duas mães, né? Existe, quer dizer simplesmente o quê? Que nós temos as nossas mentes, e a mente purificada, os devas representam as mentes extremamente purificadas, refinadas e educadas, né? Essas mentes saudáveis que se purificaram através dessa sabedoria espiritual revelada por Deus, Ele mesmo. Então, essas mentes purificadas na luz desses ensinamentos espirituais revelados, elas se tornam mentes positivas, mentes dármicas, né? Mentes do bem, mentes saudáveis. E também nós experimentamos em nossas mentes, né, o veneno do ego, né? São os pensamentos negativos. Então, os sasuras representam este lado ignorante, essa tendência mais animalesca, essa tendência mais adármica, né? E que são prejudiciais à nossa elevação espiritual e prejudiciais às pessoas ao nosso redor. Então, essas duas divindades, né? A divindade, a mãe, a mulher de Brahmaji, que era de origem Asuras, né? E a outra são, imagine no âmbito da nossa experiência humana, eu me associei a uma pessoa muito bacana, mas só depois de um ano de associação, e eu já tinha tido um filho, ou dois, ou três, depois de 3 anos, eu descobri que a pessoa fundamentalmente é uma pessoa impura, uma pessoa do mal, uma pessoa dármica, né? Aí o que que acontece com meus filhos? Meus filhos recebem a genética de um pai ou de uma mãe de origem adármica, né? Então a questão aqui é da onde surgem essas tendências? Elas surgem exatamente a partir dessa nossa interação com esta ordem aparente, essa ordem dual, na qual nós somos movidos por gostos e desgostos, quereres e não quereres. E se nós nos afastamos das escrituras reveladas, se nós nos afastamos de Deus e dos seus princípios e leis, a gente começa a violar o Dharma e isso depois vira uma pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia, literalmente uma pandemia moral, uma pandemia da assúrica, né? Dessas forças demoníacas que estão infiltrando e dominando tudo. Então, essas tendências são os pensamentos ignorantes que irão destruir a mente e destruir o que estiver ao seu redor. Obtemos tanto esses pensamentos divinos, como nós obtemos também os pensamentos assúricos. Todos nós experimentamos, em graus diferentes, esses dois lados. É como se nós tivéssemos duas personalidades. Uma é uma mente divina e a outra é uma mente assúrica. Então, uma é uma mente satírica e a outra é uma mente o quê? Rajásica, que quer o que quer, como quer, do modo que quer. Principalmente esses dois gunas, porque a mente tamásica, ela é uma mente paralisada, uma mente que realmente não faz muito karma, né? Agora, a mente rajásica, ela tem um potencial enorme, se ela não for bem educada, se ela não estiver bem equilibrada com sattva espiritual, religioso, né? A gente vai ter uma mente dominada por vritis, que são pensamentos de natureza divina ou demoníaca, virtuosa ou pecaminosa, tá? Tudo isso existe dentro do âmbito de nós mesmos e nossa experiência humana. Os asuras são negativos, é o que você sabe, mas mesmo entre os asuras também nascem devotos, né? E etc, etc. Para toda regra existe exceção. Eu não terminei este arquivo hoje, porque a gente se divertiu com um pouco de perguntas e respostas.
Como nós sabemos, o Marcelo está muito ocupado com outras coisas, ele consegue fazer um arquivo. Se alguém mais puder ajudar, que seja bem-vindo, se sintam bem-vindos. E vocês procurem obter perguntas, dúvidas, questões ou respostas para a gente também preencher as nossas classes de sábado e domingo. Tá? Alguma coisa outra da parte de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.